Osvaldo arrastava os pés pela calçada, sentindo o peso dos anos e da doença recente. O ar frio da tarde beliscava seu rosto, mas a missão era clara: o vinho especial para o jantar com Lucas. Cada passo era uma pequena vitória, um esforço que valia a pena pelo filho. No mercado, o burburinho habitual. Ele segurava a lista com a mão um pouco trêmula, procurando a seção de bebidas, o coração já aquecido pela antecipação do encontro. Mal sabia ele que aquele simples trajeto se tornaria um teste amargo para sua fé na bondade alheia, preparando o palco para uma reviravolta daquelas que a vida às vezes nos prega. No mesmo corredor, Paula, num vestido laranja vibrante que parecia gritar sua presença, bufava impaciente. O celular colado à orelha, ela gesticulava com a mão livre, reclamando alto sobre a incompetência de alguém. Essa gente não sabe fazer nada direito, bando de inúteis. Sua voz cortava o ambiente, afiada como navalha. Para ela, pessoas simples eram como obstáculos invisíveis em seu caminho pavimentado de luxo e pressa. Aquele homem especificamente de roupas modestas e andar vagaroso era apenas mais um borrão na paisagem, alguém que em sua visão de mundo nem merecia um segundo olhar, quanto mais o mínimo de consideração. De repente, o inevitável. Num piscar de olhos, os dois mundos colidiram. Osvaldo, desequilibrado pelo empurrão brusco, foi ao chão com um baque surdo, a sacola de compras esparramando seu modesto conteúdo. Mas que droga! Você não olha por onde anda, seu velho cego e imprestável? Tinha que ser um fudido para atrapalhar meu caminho. A voz de Paula explodiu, carregada de um desprezo que feria mais que qualquer osso quebrado. Além de pobre, é lesado? Sai da minha frente, estorvo. Ao redor, apenas o silêncio constrangedor e olhares fugidios. Ninguém se moveu, ninguém ofereceu ajuda. A indiferença doía mais que a queda, e Osvaldo, engolindo em seco, começou a se reerguer, cada movimento uma tortura silenciosa, enquanto a mulher, ainda soltando um tsi de puro nojo, ajeitava o vestido e seguia em frente, sem um pingo de remorso, sem imaginar a teia que o destino começava a tecer com fios de ironia e dor. Ele, com as mãos trêmulas e o coração estilhaçado, juntou suas coisas e finalmente comprou o vinho. Uma lágrima teimosa escapou, mas ele a secou rapidamente, seguindo em frente, ainda acreditando lá no fundo que nem tudo estava perdido. Paula deslizava pelas ruas no seu carrão importado, uma fortaleza de metal e couro que a isolava do que ela considerava a selvageria da cidade. O ar-condicionado no máximo, mas nem isso aliviava seu mau humor crônico. Que calor infernal! E essa gente... essa gente parece brotar do chão, cada uma mais esquisita que a outra, resmungava para si mesma, enquanto desviava de um vendedor ambulante com uma careta. A cidade, para Paula, era um cenário caótico e irritante, e os pobres eram a personificação de tudo que ela mais desprezava. Ela mal podia esperar para chegar ao seu oásis particular, o salão de beleza mais chique da região, um lugar onde, pelo menos, as pessoas sabiam como tratar alguém do seu nível. Assim que estacionou quase em cima da faixa e entregou as chaves ao manobrista com um aceno displicente, Paula entrou no salão como um furacão perfumado. Querida!" exclamou para a manicure que já a aguardava. "Você não vai acreditar no que me aconteceu hoje. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo." E enquanto suas unhas começavam a receber o tratamento VIP, ela iniciou a narrativa do esbarrão nojento, como já havia batizado o incidente no mercado. A história, claro, era contada sob sua ótica distorcida, onde ela era a vítima de um velho desastrado e fedorento. Ela ria, um riso agudo e sem alegria, esperando a cumplicidade da manicure, que apenas sorria sem graça. "Aí, o sujeito caiu feito um saco de batatas, e ainda por cima ficou lá me olhando com aquela cara de coitado. Dá um nervoso, sabe? Gente assim, que não tem onde cair morta e ainda atrapalha a vida dos outros", continuava Paula, gesticulando com a mão que não estava sendo cuidada, fazendo o esmalte recém-aplicado quase borrar. O desprezo pela humildade e simplicidade transbordava em cada palavra, em cada olhar revirado. Para ela era inconcebível que alguém pudesse viver com tão pouco, e pior, cruzar seu caminho. Aquele encontro, para ela, era apenas uma anedota desagradável, um contratempo antes do evento principal do seu dia. O jantar. E que jantar!
Paula se preparava para ele como uma atriz se prepara para o papel de sua vida. Era mais que uma refeição, era uma prova de status, a consolidação de seus planos. Afinal, ela tinha certeza absoluta que em breve seria a senhora Cavalcanti, a esposa de Lucas, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Cada detalhe do seu visual era meticulosamente planejado, do vestido de grife aos sapatos importados, tudo para impressionar, para reafirmar sua posição. Ela se via como a rainha daquele tabuleiro, e o rei, bom, o rei estava prestes a cair aos seus pés, ou assim ela pensava. Com a maquiagem impecável e o cabelo escovado à perfeição, Paula se olhou no espelho do salão. Um sorriso satisfeito brotou em seus lábios. Estava deslumbrante, poderosa, segura de si. Não havia espaço para dúvidas em sua mente. O futuro era brilhante e luxuoso. Mal podia imaginar a ironia cruel que o destino lhe reservava para aquela noite, o quão rápido seu castelo de certezas começaria a ruir. Ela estava tão focada em sua própria imagem, em seu próprio sucesso, que não percebia as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. Antes de sair do salão, uma última parada estratégica, a adega mais sofisticada da cidade. Ela não entendia muito de vinhos, para ser sincera, mas sabia que precisava do mais caro, do rótulo mais imponente. "Quero o melhor que você tiver, não importa o preço", disse ao sommelier com um ar de quem não se importa com ninharias. O vinho era mais um acessório, uma peça na engrenagem do seu plano de impressionar. Com a garrafa caríssima em mãos, ela finalmente se dirigiu ao encontro que, em sua cabeça, selaria seu destino glorioso, sem desconfiar que, na verdade, a noite apenas começava a mostrar suas verdadeiras e surpreendentes cores. Lucas abriu a porta com um sorriso que iluminava o corredor do apartamento. "Pai, que bom que o senhor chegou." A voz embargada de uma emoção genuína que Osvaldo tanto prezava. O abraço que se seguiu foi apertado, demorado, daqueles que recarregam a alma. Osvaldo, ainda sentindo o eco da humilhação no mercado, deixou-se envolver pelo calor do filho, um bálsamo para as feridas invisíveis. Ao entrar, seus olhos percorreram o apartamento luxuoso, um contraste gritante com sua vida simples. Mas ele apenas sorriu, um sorriso sincero, pois a verdadeira riqueza ali era o amor que os unia, e isso não tinha preço nem ostentação. Sentaram-se no confortável sofá de couro, e a conversa fluiu fácil, como sempre acontecia entre eles. A saudade da mãe, falecida há 5 anos, veio à tona não com tristeza, mas com uma doce melancolia, lembrando dos momentos felizes, das risadas e dos conselhos que ela costumava dar. Lucas falava da falta que ela fazia, e Osvaldo concordava, sentindo o peito apertar um pouquinho. Mas logo o filho mudava de assunto, percebendo a emoção do pai. Era visível o quanto Lucas era atencioso, o quanto se importava, cada gesto e palavra, demonstrando o amor profundo que nutria por aquele homem que lhe ensinou os verdadeiros valores da vida. Com os olhos brilhando de um jeito especial, Lucas pegou o celular. "Pai, quero te mostrar umas fotos da Paula", disse ele, um orgulho indisfarçável na voz. As imagens mostravam uma mulher bonita, sorridente, em cenários que Osvaldo jamais frequentaria. Ele observava cada foto com atenção, tentando decifrar algo nos olhos dela, algo que fosse além da beleza estonteante. Lucas, empolgado, contava sobre como ela era inteligente, determinada, uma companheira incrível. Osvaldo ouvia, paciente, a cabeça processando a avalanche de informações e emoções do dia. Então, com a simplicidade que lhe era característica, mas com uma profundidade que só a experiência de vida traz, Osvaldo fez a pergunta que realmente importava para ele, uma pergunta que vinha do fundo do seu coração preocupado. "Ela parece ser uma moça muito bonita, meu filho, mas me diga, ela trata bem os outros? Os mais simples, aqueles que não têm tanto quanto a gente?" A pergunta pairou no ar por um instante, carregada de um peso que Lucas, na sua felicidade, talvez não percebesse completamente. Ele queria tanto acreditar que a namorada do filho era uma boa pessoa, de verdade. Lucas franziu a testa levemente, pensando na pergunta do pai. "Ah, pai, a Paula, ela é intensa, sabe? Muito focada nos objetivos dela, às vezes um pouco, direta demais, mas tenho certeza que ela tem um bom coração, lá no fundo." "É só o jeito dela", respondeu ele, tentando transmitir segurança, mas talvez tentando convencer a si mesmo também. Osvaldo forçou um sorriso,
um sorriso que não alcançou seus olhos, escondendo a pontada de dor que sentiu ao se lembrar do tratamento que recebeu horas antes, justamente de alguém que poderia ser descrita como intensa e direta demais. Ele não queria estragar o momento, não queria preocupar Lucas com suas próprias angústias. Engoliu a amargura, guardando para si o episódio do mercado. A felicidade do filho era preciosa demais. "Que bom, meu filho, que bom", disse ele, dando um tapinha no joelho de Lucas. Mas por dentro, uma semente de dúvida começava a germinar, uma preocupação que ele tentaria, em vão, afastar durante o jantar que se aproximava. Um jantar que prometia ser muito mais revelador do que qualquer um deles poderia imaginar. A campainha tocou, um som quase melódico que, no entanto, pareceu ecoar como um trovão nos ouvidos atentos de Osvaldo. Lucas correu para atender, o rosto iluminado pela expectativa. E então, ela surgiu. Paula entrou no apartamento como se desfilasse numa passarela imaginária, linda, exalando confiança e um perfume caro que preencheu o ambiente. Um sorriso ensaiado, mas eficaz, adornava seus lábios vermelhos. Ela trazia consigo uma aura de poder, de quem está acostumada a ser o centro das atenções, completamente alheia ao pequeno drama que estava prestes a se desenrolar, um drama que ela mesma havia protagonizado horas antes. Osvaldo permaneceu sentado no sofá, a garrafa do vinho que comprara. Ironicamente, o mesmo vinho que ela havia desprezado junto com ele, repousando em suas mãos calejadas. Ele a observou entrar, seu semblante sereno, quase impassível, mas seus olhos carregavam o peso do mundo, ou pelo menos o peso da lembrança dolorosa do encontro no mercado. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade congelada no tempo, o silêncio reinou absoluto. O único som era o da respiração suspensa, enquanto os olhares se cruzavam. Paula, ao finalmente focar no homem sentado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A cor sumiu de seu rosto. O sorriso de Paula vacilou, congelou, e então se desfez como um castelo de areia atingido por uma onda. Seus olhos arregalaram-se minimamente, a boca entreabriu-se em choque mudo. Era ele, o velho, o pobre fedido que ela humilhara sem piedade. O mundo pareceu girar. Ali, na sala luxuosa do seu namorado, o homem que ela desprezara com tanto fervor a encarava, não com raiva, mas com uma calma que era ainda mais desconcertante. Lucas, alheio à tempestade silenciosa que se formava, aproximou-se radiante. "Paula, meu amor, que bom que você chegou. Quero te apresentar uma pessoa muito especial. Esse é o meu pai, Osvaldo." As palavras de Lucas atingiram Paula como um soco no estômago. "Seu pai?" gaguejou ela, a voz saindo num fio quase inaudível, a postura impecável desmoronando diante dos seus olhos. O chão pareceu sumir sob seus pés caros. Era um pesadelo. Só podia ser. O homem que ela havia tratado como lixo era o pai do homem com quem planejava se casar. O patriarca da família Cavalcante que ela tanto almejava impressionar. Osvaldo apenas a encarava, em silêncio, seus olhos penetrantes lendo cada átomo de pânico e vergonha que emanava dela. Um turbilhão de pensamentos a assaltou. Ele vai contar? Meu Deus, ele vai contar tudo? Lucas, percebendo apenas uma hesitação estranha, mas atribuindo-a talvez a um nervosismo comum em conhecer o sogro, sorriu para encorajá-la. "Sim, meu pai. Pai, essa é a Paula, a mulher incrível de quem te falei tanto." Ele não tinha a menor ideia da bomba relógio que acabara de colocar lado a lado. Paula, recompondo-se minimamente, forçou o sorriso mais falso e trêmulo de sua vida. "Pra prazer em conhecê-lo, Sr. Osvaldo", conseguiu dizer, a voz embargada, a mão estendida suando frio. Por dentro, ela era um mar de pânico, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. O jantar foi servido. A mesa estava impecável. A comida parecia deliciosa. Mas para Paula, cada garfada era um suplício. O clima era pesado, denso, quase palpável. Lucas, na sua inocência, tentava manter uma conversa animada, contando histórias, elogiando a comida, completamente alheio à corrente elétrica de tensão que fluía entre seu pai e sua namorada. Osvaldo comia devagar, observador, enquanto Paula mal conseguia engolir, sentindo o olhar dele queimando em sua nuca, cada segundo uma agonia, imaginando quando a máscara finalmente cairia e a verdade viria à tona, explodindo bem no meio daquele jantar dos infernos.
Durante todo o jantar, Osvaldo mantinha um olhar sereno, mas incisivo sobre Paula. Não era um olhar de julgamento ostensivo, mas sim de observação atenta, quase clínica. Ele notava cada pequeno gesto dela, a maneira como ela segurava os talheres com os nós dos dedos brancos de tensão, o sorriso forçado que não alcançava os olhos, o gole de água que ela tomava a cada 2 minutos, como se precisasse apagar um incêndio interno. Ele via através da fachada de sofisticação, percebendo a agitação que ela tentava, a todo custo, esconder sob uma fina camada de compostura. A comida, que para Lucas era um banquete, para Paula tinha gosto de cinzas. Ela, por sua vez, sentia-se como um inseto sob uma lente de aumento. Tentava manter a pose de mulher elegante e confiante, mas por dentro era um emaranhado de nervos. O suor frio brotava em sua testa e ela discretamente o secava com o guardanapo. Cada palavra de Lucas parecia ecoar no silêncio tenso que se instalava sempre que Osvaldo a encarava. A presença do pai do seu namorado, aquele homem que ela havia espezinhado, era um lembrete constante e torturante da sua própria baixeza. Como ela pôde ser tão cega, tão cruel? A pergunta martelava em sua mente, enquanto ela se esforçava para participar da conversa com frases monossilábicas. Lucas, na tentativa de quebrar o que ele imaginava ser apenas um nervosismo inicial, começou a contar histórias engraçadas da sua infância, momentos vividos com o pai, pequenas travessuras e aprendizados. Ele ria com gosto, esperando arrancar sorrisos de Paula e Osvaldo, buscando criar uma atmosfera leve e familiar. Lembra, pai, daquela vez que tentei fazer um bolo e quase coloquei fogo na cozinha? O senhor ficou uma fera, mas depois a gente riu tanto, contava Lucas nostálgico. Osvaldo sorria com ternura para o filho, mas seus olhos, vez ou outra, desviavam-se para Paula, que apenas conseguia um aceno de cabeça constrangido. Foi então que Osvaldo, entre uma garfada e outra do assado, soltou uma frase, aparentemente inocente, mas que atingiu Paula como um dardo envenenado. Sabe, Paula, às vezes as aparências enganam, não é mesmo? A gente julga um livro pela capa e acaba perdendo uma boa história. Ele disse isso olhando para o prato, mas a mensagem tinha um destinatário claro. Paula sentiu o sangue gelar nas veias. Seria agora? Ele iria expô-la na frente de Lucas? A tensão na mesa tornou-se quase insuportável, um fio prestes a arrebentar. Paula ficou cada vez mais desconfortável, o nó na garganta apertando, a comida perdendo completamente o sabor. Ela se remexia na cadeira, a respiração curta. O olhar de Osvaldo, embora não fosse acusatório, era questionador, e isso era 1000 vezes pior. Ele não precisava gritar ou ofender. Seu silêncio e suas palavras cuidadosamente escolhidas eram mais eficazes do que qualquer reprimenda direta. Ela se sentia nua, despojada de todas as suas defesas, e a sensação era aterradora. A imagem do seu comportamento no mercado voltava em flashes, e a vergonha a consumia. De repente, com a mesma calma desconcertante, Osvaldo virou-se diretamente para ela, os olhos fixos nos dela. Me diga uma coisa, minha jovem. Você costuma julgar as pessoas pelo que elas vestem ou pela marca do carro que elas dirigem? A pergunta foi direta, certeira. Paula engasgou com um pedaço de pão, a tosse rasgando o silêncio tenso. Lucas, sem entender absolutamente nada do subtexto, riu. Pai, que pergunta é essa? Claro que não. A Paula não é dessas, né, amor? Ele olhou para ela, esperando uma confirmação divertida, mas encontrou um rosto pálido e olhos arregalados de puro pânico. O silêncio que se seguiu pesou toneladas, e Osvaldo permaneceu sereno, mas firme, aguardando uma resposta que ele sabia que ela não conseguiria dar. A noite se arrastou para Paula como uma tortura em câmera lenta. Quando finalmente o jantar terminou e ela pôde se despedir, sentiu um alívio momentâneo, que logo deu lugar a uma angústia avassaladora. O sono naquela noite foi um luxo que ela não teve. Imagens do rosto sereno de Osvaldo, seus olhos perspicazes e a lembrança vívida de suas próprias palavras cruéis no mercado assombravam sua mente. Ela se revirava na cama de lençóis de seda, mas o conforto material não aplacava o turbilhão interno. Os pesadelos eram vívidos, ela sendo apontada, julgada, a máscara de arrogância caindo e revelando o vazio por baixo. Que inferno! Enquanto isso, ela tentava desesperadamente se autoconvencer. Ele não vai contar.
Não pode ser. Que motivo ele teria? Seria um escândalo. Ele não faria isso com o próprio filho, repetia para si mesma, como um mantra frágil. Mas no fundo, uma voz incômoda sussurrava que Osvaldo não era um homem comum, que sua dignidade silenciosa era mais poderosa do que qualquer ameaça. A incerteza era corrosiva, minando sua fachada de mulher inabalável. Ela precisava manter o controle, precisava fingir que nada tinha acontecido. Mas como se a culpa a corroía por dentro como ácido? Na manhã seguinte, Lucas acordou radiante. Para ele, o jantar tinha sido um sucesso, um passo importante para unir as duas pessoas mais importantes de sua vida. Ele ligou para Paula, a voz cheia de entusiasmo, falando sobre como o pai tinha gostado dela, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Foi ótimo, não foi, amor? Meu pai é um pouco reservado no começo, mas ele te adorou, tenho certeza. Paula forçou uma concordância animada, o estômago revirando. Mal sabia Lucas da tensão subterrânea que quase fizera o chão tremer. A ignorância dele, naquele momento, era quase uma bênção para ela. Então veio o pedido inesperado. Osvaldo, durante o café da manhã com o filho, mencionou casualmente que gostaria de conhecer uma das lojas Cavalcante, ver de perto o império que o filho ajudava a administrar. Sabe, Lucas, só para ter uma ideia de como as coisas funcionam por aqui, disse ele, com sua simplicidade habitual. Lucas, claro, achou a ideia ótima, orgulhoso de mostrar ao pai o fruto do seu trabalho. E como se o destino gostasse de pregar peças cruéis, Paula, ao saber do plano, sentiu um calafrio. Hesitou por um instante, mas logo viu ali uma oportunidade, talvez, de tentar remendar as coisas, ou pelo menos de controlar a narrativa. Que ótima ideia, querido. Faço questão de ir junto para apresentar tudo ao seu Osvaldo. Ofereceu-se com um entusiasmo que soava um pouco desesperado demais. A visita à loja principal dos Cavalcante foi marcada para aquela tarde. Paula se arrumou com um cuidado extra, escolhendo roupas mais discretas, tentando projetar uma imagem de seriedade e humildade. A palavra soava estranha em seus próprios pensamentos. Durante o trajeto, Osvaldo ia observando a cidade, fazendo comentários pontuais, sempre com aquela calma que agora parecia a Paula um prenúncio de tempestade. Ela tentava puxar assunto, ser simpática, mas suas palavras soavam ocas, até para seus próprios ouvidos. O medo de que ele contasse tudo a Lucas a qualquer momento era palpável. Ao chegarem na imponente loja, Osvaldo não se deteve nas vitrines luxuosas ou no design arrojado. Seu interesse era outro. Ele começou a conversar com os funcionários, da faxineira ao gerente, com uma naturalidade e um interesse genuíno que surpreenderam Paula. Ele perguntava sobre suas famílias, seus desafios, ouvia com atenção cada resposta. Não havia nele nenhum traço de superioridade, nenhuma postura de dono. Ele tratava a todos com um carinho e um respeito que eram visivelmente recíprocos. Os funcionários sorriam ao falar com ele, seus rostos se iluminando com uma afeição espontânea. Paula observava tudo aquilo de canto de olho, um nó se formando em sua garganta, a grandeza daquele homem simples começando a esmagar seu orgulho e a culpa. A culpa só aumentava, tornando-se uma companheira incômoda e persistente. Enquanto percorriam os corredores da vasta loja Cavalcante, um burburinho chamou a atenção de Osvaldo. Um jovem estoquista, com o rosto afogueado de preocupação, tentava sem sucesso alcançar uma caixa pesada numa prateleira alta, visivelmente sobrecarregado e atrapalhado. Outros funcionários passavam apressados, imersos em suas próprias tarefas. Sem pensar duas vezes, Osvaldo se aproximou. Calma, meu filho, a gente dá um jeito nisso, disse ele com uma voz tranquila, e antes que o rapaz pudesse protestar ou Paula intervir com alguma frase sobre não ser trabalho para ele, Osvaldo já estava ali, orientando, ajudando a equilibrar a escada improvisada, e com um esforço conjunto, a caixa desceu em segurança. Ele não parou por aí. Dispensou os agradecimentos efusivos do rapaz com um sorriso e um tapinha no ombro. Continuou sua inspeção particular, mas não era uma fiscalização fria e hierárquica. Osvaldo ouvia mais do que falava. Parou para conversar com uma vendedora que parecia preocupada, perguntou sobre seus filhos, ofereceu uma palavra de conforto, aconselhou um gerente sobre como lidar com um problema de logística, não com a arrogância de quem sabe tudo,
mas com a sabedoria de quem já viveu muito, e o mais impressionante, ele abraçava. Um abraço de pai, de amigo, um gesto simples que parecia recarregar as energias de quem o recebia. Ele tratava cada um como um igual, como um ser humano com suas próprias histórias e lutas. Paula observava tudo aquilo, um misto de assombro e uma crescente sensação de pequenez. Aquele homem que ela havia julgado pela aparência e tratado com tanto desprezo era a personificação da empatia e da liderança genuína. Não havia ali nenhuma encenação, nenhuma tentativa de construir uma imagem pública favorável. Era autêntico, vinha de dentro. Ela começou a perceber que a verdadeira nobreza não estava nos vestidos de grife ou nos sobrenomes importantes, mas na capacidade de se conectar com o outro, de tratar a todos com dignidade. E ela, com toda a sua pose e riqueza, sentia-se subitamente muito pobre de espírito. Em um determinado momento, enquanto Osvaldo conversava animadamente com um grupo de funcionários mais antigos, um deles, um senhor grisalho com olhos marejados, virou-se para Lucas e Paula e disse, com a voz embargada, "O seu Osvaldo, ele é como um pai para a gente aqui. Mesmo antes de vocês assumirem, quando ele ainda vinha mais por aqui, sempre foi assim. Um homem de ouro." A declaração simples e sincera atingiu Paula em cheio. Um pai. A palavra ecoou em sua mente, contrastando brutalmente com os insultos que ela havia disparado contra ele. A vergonha, antes uma brasa, agora se transformava numa fogueira que queimava sua consciência. Ela começou a se envergonhar profundamente do que fez, não apenas pelo medo de ser descoberta por Lucas, mas por uma genuína repulsa por sua própria atitude. A imagem do homem caído no chão do mercado, os olhos tristes, a humilhação silenciosa, tudo voltava com uma clareza dolorosa. Como ela pôde ser tão cruel, tão cega? A máscara de arrogância começava a trincar, revelando uma vulnerabilidade que nem ela sabia que existia. Ela viu a diferença entre o valor que ele representava e o valor que ela perseguia. Então, como se lesse seus pensamentos turbulentos, Osvaldo se aproximou dela, afastando-se um pouco do grupo. Seu olhar era sereno, mas havia uma nova intensidade nele. "Paula, será que podemos conversar um instante em particular?" Ele pediu, a voz calma, mas firme. O coração dela deu um salto, o pânico voltando com força total. Era agora, a hora do acerto de contas. Ela hesitou, os pés parecendo fincados no chão polido da loja. Olhou para Lucas, que conversava distraído com um gerente, e depois de volta para Osvaldo. Engoliu em seco. Com um aceno quase imperceptível, ela aceitou. Caminharam até um canto mais reservado da loja, perto de um janelão que dava para a rua movimentada. Paula sentia as mãos suarem, o coração batendo descompassado. O silêncio entre eles era carregado de expectativa. Finalmente Osvaldo parou e a encarou. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e uma pergunta que pairava no ar, pronta para ser verbalizada. E então ele a fez, a voz baixa, mas cortante como vidro. "Minha filha, por que você me tratou daquela forma ontem no mercado?" A pergunta, tão direta, tão despida de acusações, a deixou sem ar, sem defesas, abrindo a porta para um confronto que ela sabia que não poderia evitar. Pega de surpresa pela pergunta direta, mas de certa forma esperada, Paula sentiu o rosto queimar. As desculpas esfarrapadas que ensaiara mentalmente pareceram ridículas e insuficientes diante da serenidade cortante de Osvaldo. Eu não sei o que dizer, seu Osvaldo," começou ela, a voz trêmula, buscando palavras que não vinham. "Foi um dia estressante, sabe? Muita correria, eu estava com a cabeça quente. Não que isso justifique, claro, mas as justificativas saíam tropeçadas, patéticas. Ela tentou desviar o olhar, mas os olhos dele, firmes e ao mesmo tempo compassivos, a mantinham prisioneira daquele momento de verdade incômoda. Osvaldo ouviu em silêncio, sem interrompê-la, deixando que ela se embaraçasse nas próprias palavras. Quando ela finalmente parou, buscando algum sinal de compreensão ou absolvição no rosto dele, ele apenas balançou a cabeça lentamente. "Estresse, correria, entendo. Mas você não me conhecia, Paula. Não sabia absolutamente nada sobre mim. E ainda assim, você me olhou, me julgou e me condenou em questão de segundos. Suas palavras, elas foram duras, muito duras. Não havia acusação em seu tom, apenas a constatação de um fato doloroso,
o que tornava tudo ainda mais difícil para ela. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Paula, lágrimas de vergonha, de arrependimento genuíno. A máscara de arrogância finalmente se despedaçou, revelando uma fragilidade que ela sempre se esforçara para esconder. Eu sei, sussurrou ela, a voz embargada. Eu fui horrível, nojenta. Não há desculpa para o que eu fiz, para o que eu disse. Me perdoa, por favor, seu Osvaldo. Eu sinto muito de verdade. Foi a primeira vez que um pedido de desculpas saiu de seus lábios com tanta sinceridade, desprovido de qualquer interesse ou manipulação. Era um pedido cru, vindo de um lugar de profunda contrição. Osvaldo a observou chorar por um instante, o coração dividido entre a mágoa pela humilhação sofrida e uma inesperada compaixão por aquela jovem mulher desmoronando à sua frente. Ele não era um homem de guardar rancor, mas a ferida ainda estava ali, latejando. Ele respirou fundo, a sabedoria de anos de vida guiando suas próximas palavras. Eu acredito na sua sinceridade agora, Paula. Mas o pedido de desculpas não é para mim que você deve. Ou melhor, não só para mim. Paula o olhou confusa, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Você não entende, minha filha? Continuou ele, a voz suave, mas firme. O que você fez comigo, você provavelmente já fez, ou faria, com tantos outros Osvaldos por aí. Pessoas que, aos seus olhos, não pareciam boas o suficiente. O seu pedido de desculpas tem que ser para o mundo, para a sua própria consciência. Tem que ser uma promessa de que você vai tentar enxergar as pessoas além das aparências, além do que elas têm ou vestem. As palavras dele eram como bálsamo e agulha ao mesmo tempo, curando e cutucando a ferida para que ela realmente cicatrizasse de dentro para fora. Paula se emocionou profundamente. Nunca ninguém a havia confrontado com tanta dignidade, com tanta calma e, ao mesmo tempo, com tanta assertividade. Ela estava acostumada a gritos, a disputas de poder, à superficialidade das relações, mas ali, diante daquele homem simples e grandioso, ela se sentia pequena, mas também estranhamente inspirada. Era uma lição dura, mas necessária. Ela sentia um peso sendo tirado de seus ombros, mas sabia que a jornada para a verdadeira mudança estava apenas começando. E então, ele fez a pergunta final, a que realmente importava para o futuro de todos ali. Agora me diga com toda a honestidade do seu coração, Paula, você ama o meu filho, Lucas, ou você ama o que ele tem, o nome Cavalcante, o futuro que ele pode te proporcionar? A pergunta pairou no ar, exigindo uma resposta que ela, naquele momento, com o coração em tumulto, simplesmente não sabia dar ou talvez não tivesse coragem de admitir para si mesma. Enquanto a pergunta de Osvaldo ecoava em seus ouvidos, um turbilhão de memórias invadiu a mente de Paula, como um filme antigo e doloroso sendo rebobinado. Flashbacks rápidos e vívidos a transportaram para a sua infância, um mundo de luxo aparente, mas emocionalmente estéril. Ela se viu pequena, num quarto impecavelmente arrumado, mas frio, ouvindo a voz da mãe, sempre elegante, sempre crítica, ecoando pelos corredores da mansão. Paula, minha filha, lembre-se, elegância é tudo. Nunca, jamais se misture com gente de baixo nível. Eles só trazem problemas. Você nasceu para o topo. Essas palavras, repetidas à exaustão, moldaram sua visão de mundo desde cedo. A figura paterna era uma sombra distante, um homem imerso nos negócios, frio e cronicamente ausente. Quando presente, suas interações com Paula eram marcadas por uma exigência velada, uma cobrança por perfeição que ela nunca conseguia atingir completamente. Você precisa ser a melhor, Paula, em tudo. Não me decepcione. O afeto era condicionado ao sucesso, ao status, à aparência. Ela cresceu num ambiente onde o ter sempre se sobrepôs ao ser, onde as conexões humanas eram, na maioria das vezes, transacionais, baseadas em interesses e conveniências. O medo da rejeição, de não ser aceita, de não ser boa o suficiente para os padrões elevados de sua própria família, tornou-se uma constante em sua vida. Para se proteger dessa constante sensação de inadequação, Paula construiu uma armadura. Uma armadura feita de grifes caras, de carros importados, de uma postura arrogante que afastava qualquer um que pudesse ver suas rachaduras. A busca por segurança e validação se materializou na forma de dinheiro e aparência.
Ela acreditava piamente que se tivesse o suficiente, se fosse bonita o suficiente, se estivesse com o homem certo, finalmente seria invulnerável, finalmente seria feliz. Era uma lógica torta, mas era a única que ela conhecia, a única que lhe fora ensinada. Os sentimentos reais, aqueles que não podiam ser comprados ou exibidos, eram um território desconhecido e assustador para Paula. Amor genuíno, empatia, compaixão, eram conceitos abstratos, quase fraquezas, num mundo que ela via como uma competição constante. Ela aprendeu a reprimir suas emoções mais profundas, a mascarar suas inseguranças com uma fachada de confiança inabalável. Vulnerabilidade era sinônimo de derrota. Por isso, a forma como Osvaldo a desarmou com sua simplicidade e dignidade era tão desconcertante. Ele havia tocado em algo que ela mantivera trancado a 7 chaves por toda a vida. A conversa com Osvaldo, suas palavras calmas, mas penetrantes, funcionaram como um catalisador. De repente, aquelas memórias da infância não eram apenas lembranças distantes, mas peças de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido. Ela começou a entender as raízes da sua arrogância, do seu preconceito, da sua necessidade desesperada por aprovação externa. Não era uma justificativa para suas ações, mas uma explicação dolorosa de como ela havia se tornado a pessoa que era. A máscara estava no chão, e pela primeira vez, ela não sentia vontade de recolocá-la. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, Paula sentiu uma vontade genuína de mudar. Não para impressionar Lucas ou Osvaldo, não para se encaixar em algum padrão, mas por si mesma. A dor da vergonha ainda estava lá, mas misturada a ela, havia um vislumbre de esperança, uma pequena chama de autoconsciência que começava a surgir das cinzas do seu orgulho ferido. A pergunta de Osvaldo sobre amar Lucas, ou o que ele representava, ainda pairava, sem resposta, mas agora ela sentia que precisava encontrar essa resposta dentro de si, e não nos aplausos vazios do mundo exterior. A jornada seria longa e difícil, mas algo lhe dizia que valeria a pena. Osvaldo, com a sabedoria de quem já viu muitas estações da vida passarem, sentiu que era o momento, não por vingança, longe disso, mas por amor ao filho, pela necessidade de que Lucas soubesse com quem estava verdadeiramente compartilhando seus sonhos e seu futuro. Naquela noite, após Paula ter ido embora, visivelmente abalada, pai e filho sentaram-se para conversar. O ambiente, antes tenso pela presença dela, agora carregava uma calma apreensiva. Osvaldo, com a voz tranquila, mas firme, começou a relatar o que havia acontecido no mercado no dia anterior, sem exageros, sem floreios, apenas a verdade nua e crua dos fatos, das palavras cruéis que ouvira. Lucas ouvia o pai, a incredulidade estampada no rosto. A cada palavra de Osvaldo, a imagem que ele tinha de Paula começava a se trincar, a se esfacelar. O sorriso foi sumindo, dando lugar a uma expressão de choque e profunda decepção. Ela fez isso com o senhor, pai? A Paula? Mas por quê? A voz de Lucas era um misto de confusão e dor. Ele não conseguia conciliar a mulher que amava, a companheira vibrante e cheia de planos com a pessoa descrita pelo pai, capaz de tamanha crueldade e preconceito. Era como se duas realidades distintas colidissem em sua mente. No dia seguinte, o confronto foi inevitável. Lucas, com o coração pesado, procurou Paula. Ele precisava ouvir da boca dela, precisava entender. Quando ele a questionou, repetindo o relato do pai, Paula não tentou negar. As lágrimas vieram instantaneamente, acompanhadas de soluços de arrependimento. Sim, Lucas. Sim, fui eu. Eu disse aquelas coisas horríveis. Eu o tratei daquela forma. Me perdoa, por favor, me perdoa. Ela implorava, agarrando-se ao braço dele, o desespero estampado em cada traço do seu rosto. Era a confissão que faltava, a confirmação da história que partira o coração de Lucas. Ele se afastou dela, um passo lento, mas carregado de significado. A decepção em seus olhos era quase palpável, uma dor que Paula sentiu como uma facada. Eu não consigo entender, Paula, como você pôde, com o meu pai, com qualquer pessoa, mas com ele. A voz de Lucas era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra carregava o peso da sua desilusão. Ele se sentia traído, não de uma forma convencional, mas de uma maneira muito mais profunda, mais visceral.
Ele havia entregado seu coração a alguém que se revelara completamente diferente do que ele imaginava. Você me traiu, Paula, continuou Lucas, a voz embargada pela emoção que transbordava. Você não me traiu com outro homem, nada disso. Você me traiu com quem você realmente é por baixo dessa fachada toda. Você me enganou. Me fez acreditar numa pessoa que talvez nunca tenha existido de verdade. As palavras dele eram duras, mas justas. Paula sentia cada uma delas como um golpe, sabendo que merecia aquela dor, aquela rejeição. O castelo de cartas que ela havia construído com tanto esmero estava desabando ao seu redor. Ela implorou, agarrou-se à última esperança. Lucas, por favor, me dá uma segunda chance. Eu errei, eu sei. Eu fui um monstro, mas eu posso mudar. Eu quero mudar. Por você, por mim, por tudo. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas Lucas permanecia distante, o olhar perdido, a dor visível em cada linha da sua expressão. Osvaldo, que havia sido informado por Lucas sobre a conversa que teriam, observava de longe, o coração apertado pelo sofrimento do filho, mas sabendo que aquela era uma decisão que apenas Lucas poderia tomar. Ele não interferiria, pois a lição, para ambos, precisava ser aprendida em sua totalidade. A dor no rosto de Lucas era devastadora. O retrato de um amor que, naquele momento, parecia irremediavelmente quebrado. Abalado e profundamente ferido pela revelação, Lucas sentiu uma necessidade visceral de se afastar, de colocar distância física e emocional entre ele e Paula, entre ele e a confusão que tomara conta de sua vida. A cidade, antes palco de seus sonhos e de seu amor, agora parecia sufocante, cada canto lembrando-o da decepção. Ele precisava de ar, de silêncio, de um lugar onde pudesse processar a avalanche de sentimentos. E quem melhor para acompanhá-lo nessa jornada de introspecção do que seu pai? Juntos, partiram para o interior, para a antiga fazenda da família, um refúgio de paz e memórias mais simples, longe do brilho superficial da metrópole. Enquanto Lucas tentava encontrar algum sentido no caos de suas emoções, Paula vivia seu próprio inferno particular. O silêncio dele era ensurdecedor. Ela ligava. O telefone chamava até cair na caixa postal. Mandava mensagens longas, suplicantes, cheias de promessas de mudança e pedidos de perdão, mas elas ficavam ali, no visor do celular, com o status de entregue, mas dolorosamente não lida. Cada dia sem resposta era uma nova agonia, um lembrete constante do abismo que se abrira entre eles. A solidão, antes preenchida pelo luxo e pela agitação social, agora era uma companheira fria e implacável. No entanto, algo diferente começava a acontecer dentro de Paula. A dor da perda, a vergonha do que fizera, o confronto com Osvaldo e, principalmente, a ausência de Lucas, tudo isso começou a operar uma transformação sutil, mas real. Não era mais uma encenação para reconquistá-lo ou para limpar sua imagem. Era uma necessidade interna, uma urgência de se olhar no espelho e não sentir mais repulsa pela pessoa que via refletida. Ela começou de verdade a questionar seus valores, suas atitudes, o rumo que sua vida havia tomado. A mudança estava vindo de dentro para fora, dolorosa, lenta, mas genuína. No campo, Osvaldo era a presença constante e silenciosa ao lado do filho. Ele não oferecia soluções fáceis, nem minimizava a dor de Lucas. Apenas estava ali, ouvindo quando o filho precisava falar, compartilhando o silêncio quando as palavras não eram necessárias. Dê tempo ao tempo, meu filho, aconselhava ele, com a calma de quem sabe que certas feridas precisam de espaço para cicatrizar. O coração é um bicho teimoso, precisa do seu próprio ritmo para se curar. E às vezes, no meio da dor, a gente encontra umas verdades importantes sobre a gente mesmo e sobre os outros. Os dias na fazenda se transformaram em semanas. O contato com a natureza, o ritmo mais lento da vida, as conversas com o pai, tudo isso ajudava Lucas a colocar os pensamentos em ordem. A raiva inicial começava a dar lugar a uma tristeza mais branda, e com ela, uma reflexão mais profunda. Ele lembrava dos momentos bons com Paula, do sorriso dela, da cumplicidade que achava que tinham. A ferida, embora ainda doesse, começava a dar os primeiros sinais de cicatrização, como a terra que se refaz depois de uma tempestade. O amor que ele sentia por ela não havia desaparecido por completo.
Estava soterrado sob camadas de decepção, mas ainda pulsava, fraco, mas vivo. E, surpreendentemente, no meio daquela calmaria forçada, Lucas começou a sentir falta de Paula. Não da Paula arrogante e superficial que ele descobrira, mas da mulher por quem ele havia se apaixonado, ou pelo menos, da mulher que ele acreditava que ela poderia ser. Ele pensava nas palavras do pai, na possibilidade de as pessoas realmente mudarem. Uma pequena semente de dúvida, diferente da anterior, começou a brotar. E se ela estivesse sendo sincera? E se o choque da descoberta tivesse realmente despertado algo novo nela? A ideia de dar uma nova chance, antes impensável, começou a rondar seus pensamentos. Tímida, mas persistente, como um broto teimoso que insiste em romper o asfalto. 3 longos meses se arrastaram, cada dia marcando uma pequena transformação em Paula. A ausência de Lucas, a princípio uma tortura, tornou-se um espelho que refletia não apenas seus erros, mas também a pessoa que ela não queria mais ser. Aquele brilho artificial em seus olhos foi se apagando, dando lugar a uma suavidade, uma introspecção que ela jamais conhecera. As roupas de grife foram sendo substituídas por peças mais simples, confortáveis. O foco em festas e status deu lugar a longas caminhadas solitárias e a uma busca por algo mais significativo. Ela estava diferente, não apenas na aparência, mas na essência. Mais humana, mais simples, dolorosamente consciente de suas falhas e surpreendentemente disposta a repará-las, mesmo que ninguém estivesse olhando. Numa tarde cinzenta, sentada à escrivaninha que antes usava para planejar eventos sociais e responder e-mails de negócios, Paula sentiu uma necessidade premente de colocar seus sentimentos no papel. Não para Lucas, ainda não, mas para Osvaldo. Ela pegou uma folha simples, uma caneta comum e começou a escrever. As palavras fluíram com uma sinceridade que a surpreendeu. Não havia mais artifícios, nem tentativas de manipulação. Era apenas ela, despida de suas máscaras, abrindo o coração para o homem que, com sua dignidade silenciosa, havia provocado aquela revolução interna. Na carta, ela pedia perdão, não de forma protocolar, mas com a humildade de quem reconhece a profundidade do seu erro. Agradecia pela lição, pela forma como ele a fez enxergar a si mesma e ao mundo. E, crucialmente, afirmava que não esperava nada em troca, nem o perdão dele, nem uma reaproximação com Lucas. Era um desabafo, um ponto final em um capítulo sombrio, e talvez o início de um novo. Osvaldo recebeu a carta alguns dias depois, trazida pelo carteiro da pequena cidade onde estava com Lucas. Ele a reconheceu pela caligrafia hesitante no envelope. Sentou-se na varanda da fazenda, o sol da manhã aquecendo seu rosto, e leu cada palavra com atenção, em silêncio. Um nó se formou em sua garganta. Ele, que conhecia a natureza humana como poucos, percebeu a sinceridade que emanava daquelas linhas. Não havia ali a Paula arrogante e superficial do passado, mas uma mulher ferida, arrependida, buscando redenção. Um sorriso discreto, mas genuinamente comovido, brotou em seus lábios. Ele sabia o quão difícil era admitir os próprios erros com tanta profundidade. Mais tarde, quando Lucas se juntou a ele na varanda, Osvaldo estendeu a carta ao filho. Leia isso, Lucas. Acho que você precisa ver. Lucas hesitou, o receio estampado no rosto, mas a confiança no discernimento do pai o fez pegar o papel. Ele leu 1, 2 vezes. A surpresa inicial deu lugar a uma expressão complexa, um misto de dor residual, esperança e uma profunda reflexão. O silêncio pairou entre eles por um longo tempo, quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Osvaldo, sentindo o turbilhão de emoções do filho, finalmente falou, a voz calma e ponderada. Sabe, meu filho, começou Osvaldo olhando para o horizonte. Ela pode ter errado feio, muito feio. O que ela fez com você comigo foi doloroso. Mas o que ela fez depois, essa carta, essa mudança que parece estar acontecendo, poucos teriam a coragem de fazer. Reconhecer o erro com essa profundidade, sem esperar nada em troca, isso mostra algo. Mostra que talvez, só talvez, haja algo de bom ali, algo que valha a pena ser visto de novo. As palavras do pai não eram uma ordem, nem um conselho direto, mas uma semente de reflexão plantada no terreno fértil do coração de Lucas. Lucas ficou pensativo. A imagem de Paula, a dor da traição, ainda estavam vivas em sua memória.
Mas a carta era um testemunho poderoso de uma transformação. Ele lembrou dos momentos felizes, da mulher por quem se apaixonara, e se perguntou se aquela mulher ainda existia, ou se uma nova, ainda melhor, poderia estar surgindo das cinzas. A saudade que ele tentara reprimir voltou com força. A decisão, ele sabia, era apenas sua, mas as palavras do pai e a sinceridade da carta de Paula começaram a inclinar a balança. Talvez, apenas talvez, fosse hora de vê-la, de olhar nos olhos dela e sentir se aquela mudança era real. A esperança tímida começava a reacender. Movido por uma mistura de cautela e uma esperança teimosa que se recusava a morrer, Lucas decidiu que precisava ver Paula com seus próprios olhos. Não anunciou sua chegada. Não queria criar expectativas ou dar a ela a chance de preparar uma performance. Ele queria o flagra da realidade, a verdade nua e crua. Após algumas investigações discretas, descobriu que Paula vinha dedicando parte do seu tempo a um trabalho voluntário num centro comunitário que distribuía cestas básicas numa região carente da cidade. Uma informação que o deixou, no mínimo, intrigado. Era um cenário tão distante da Paula que ele conhecera que parecia quase ficção. E foi lá que ele a encontrou. Numa manhã de sábado, o sol forte castigando o asfalto, Lucas estacionou o carro a uma certa distância e observou. Paula estava no meio da agitação, ajudando a carregar caixas, organizando filas, conversando com as pessoas com uma simplicidade e uma gentileza que ele jamais imaginaria. Ela não usava roupas de grife, nem maquiagem elaborada. Estava vestida de forma simples, o cabelo preso num rabo de cavalo, o rosto suado, mas com uma expressão serena, quase leve. Não havia traços da antiga arrogância, apenas uma dedicação genuína à tarefa que realizava. Lucas sentiu o coração dar um salto. Aquela não era a Paula que o ferira. Ele se aproximou devagar, o coração batendo forte no peito. Quando Paula finalmente o viu, parado ali, observando-a, seus olhos se arregalaram. Um misto de surpresa, alegria e um medo quase infantil passou por seu rosto. Ela parou o que estava fazendo, as mãos sujas de pó das caixas. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, o mundo ao redor parecendo desaparecer. Então, os olhos de Paula se encheram de lágrimas, mas não eram as lágrimas de desespero de antes, e sim de uma emoção contida, uma vulnerabilidade exposta. Lucas deu mais alguns passos, encurtando a distância entre eles, e então, num impulso que veio do fundo da alma, ele a abraçou. Um abraço apertado, que dizia mais do que 1000 palavras. Paula se agarrou a ele, os soluços agora livres molhando o ombro da camisa dele. Era um abraço de perdão, de saudade, de uma segunda chance que pairava no ar. Você mudou, Paula. Ele sussurrou perto do ouvido dela, a voz embargada. Eu posso ver. Eu sinto. Não era uma acusação, nem um questionamento, mas uma constatação, uma aceitação. Quando finalmente se afastaram um pouco, ainda próximos, as mãos dadas, começaram a conversar. As palavras vieram aos tropeços no início, carregadas de emoção, mas logo fluíram com mais naturalidade. Paula contou sobre seus últimos meses, sobre a dor, o arrependimento, a descoberta de um novo propósito. Lucas ouviu, atento, o coração se abrindo aos poucos. Eles choraram juntos, não apenas pelas feridas do passado, mas pela beleza dolorosa da redenção, pela possibilidade de reconstruir algo sobre bases mais sólidas e verdadeiras. Era um momento de catarse, de cura. De longe, sem que eles percebessem inicialmente, Osvaldo observava a cena. Ele havia acompanhado Lucas, mantendo-se discreto, o coração de pai apreensivo, mas esperançoso. Ao ver o abraço, ao testemunhar a reconciliação genuína, um sorriso imenso e sereno iluminou seu rosto. As lágrimas também vieram aos seus olhos, mas eram lágrimas de alegria, de alívio. A vida, com seus caminhos tortuosos e surpreendentes, às vezes tinha um jeito engraçado de consertar as coisas, de ensinar suas lições mais valiosas nos momentos mais inesperados. E o amor, o amor, quando verdadeiro e disposto a perdoar e a se transformar, tinha mesmo o poder de operar milagres, de reescrever histórias que pareciam fadadas ao fracasso. Aquele reencontro era a prova viva disso. Nos dias que se seguiram àquele reencontro emocionante, Paula sentiu que havia um último passo fundamental em sua jornada de redenção.
Pedir perdão pessoalmente a Osvaldo, não mais por carta, mas olhando nos olhos do homem que, indiretamente, havia se tornado seu maior professor. Combinaram um encontro na casa de Osvaldo, um ambiente simples e acolhedor que agora, para Paula, representava muito mais do que qualquer mansão luxuosa. Ela chegou com o coração apertado, mas com uma serenidade que não sentia há anos. Lucas a acompanhou, segurando sua mão, um gesto de apoio silencioso e profundo. Quando Osvaldo abriu a porta, não havia nele nenhum traço de julgamento ou ressentimento. Apenas um sorriso caloroso e olhos que transmitiam uma paz contagiante. Paula não conseguiu conter as lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio. Seu Osvaldo. Se começou ela, a voz embargada. Eu precisava te pedir perdão de novo por tudo, por cada palavra horrível, por cada pensamento mesquinho. Eu era cega, e o Senhor me fez enxergar. As palavras saíram com uma sinceridade cristalina. Osvaldo não a deixou continuar. Ele simplesmente abriu os braços e a envolveu num abraço paternal, um abraço que selava o perdão e a aceitação. Minha filha, disse ele com a voz suave, o passado ficou para trás. O que importa é quem você escolhe ser a partir de agora. E agora sim, com esse coração renovado, você é verdadeiramente parte da família. Aquelas palavras foram como música para os ouvidos de Paula e de Lucas. A sensação de um ciclo se fechando, de um peso enorme sendo retirado dos ombros era palpável. A família, antes ameaçada pela superficialidade e pelo engano, agora se reconstruía sobre alicerces muito mais fortes, a verdade, o perdão e a capacidade de transformação. A alegria que inundou aquela sala simples era genuína, pura, e muito mais valiosa do que qualquer riqueza material que eles pudessem acumular. Era a riqueza dos laços verdadeiros, fortalecidos pela adversidade. Não demorou muito para que Lucas, sentindo a solidez da mudança em Paula e a profundidade do amor que os unia, um amor agora testado e aprovado pelo fogo, tomasse a decisão que seu coração já gritava. Num jantar íntimo, apenas os três, ele olhou nos olhos de Paula, aqueles olhos que agora brilhavam com uma luz diferente, e fez o pedido. Paula, você aceita se casar comigo? Não havia mais dúvidas nem hesitações. A resposta dela foi um sim, embargado pelas lágrimas de felicidade. Um sim que ecoou a promessa de um futuro construído sobre a honestidade e o respeito mútuo. Os preparativos para o casamento começaram, mas de uma forma completamente diferente do que Paula um dia sonhara. Não havia mais a ostentação vazia, a necessidade de impressionar a sociedade. O foco agora era celebrar o amor, a união de duas pessoas que haviam aprendido, da maneira mais difícil, o que realmente importava. Eles planejavam uma cerimônia simples, significativa, rodeados pelas pessoas que verdadeiramente os amavam e que testemunharam sua jornada. Osvaldo, claro, era o convidado de honra, o pilar que, com sua sabedoria e compaixão, ajudara a reerguer aquela história. A família estava finalmente completa. Não uma família perfeita, isenta de falhas ou cicatrizes, mas uma família verdadeira, unida por laços que haviam sido testados e que se mostraram incrivelmente resilientes. As conversas agora eram abertas, os sentimentos eram expressos com liberdade e acolhimento. Paula descobriu a alegria de ser simplesmente ela mesma, sem máscaras, sem armaduras. E Lucas redescobriu o amor por uma mulher que se revelara muito mais forte e admirável do que ele jamais imaginara. O novo começo era real, palpável e cheio de esperança. Os anos que se seguiram foram de calmaria e crescimento. Lucas, com uma nova perspectiva sobre o que realmente significava sucesso, continuou a prosperar nos negócios da família Cavalcante, mas agora com um olhar mais humano, implementando muitas das lições de empatia e respeito que aprendera com o pai e com a dolorosa, porém transformadora jornada ao lado de Paula. Ele se tornou um líder admirado não apenas por sua perspicácia nos negócios, mas por sua integridade e pela forma como valorizava cada pessoa em sua equipe, do mais alto executivo ao mais simples funcionário. A experiência o tornara mais sábio, mais consciente do impacto de suas ações e decisões no mundo ao seu redor. Osvaldo, mesmo com a saúde inspirando cuidados constantes, irradiava uma felicidade serena. Vivia seus dias cercado pelo amor do filho, da nora que aprendera a amar como uma filha, e logo depois,
dos netos que trouxeram uma nova alegria e um novo propósito à sua vida. Ele via o legado de seus valores florescendo na nova geração. Em suas conversas tranquilas na varanda, agora com Paula e Lucas buscando seus conselhos, ele costumava dizer com um sorriso nos lábios: "Lembrem-se, meus filhos, a verdadeira riqueza, aquela que ninguém pode nos tirar e que realmente importa no final das contas, não está nos bancos ou nos bens que acumulamos. Ela está no amor que a gente dá e recebe, no respeito que cultivamos uns pelos outros, na capacidade de perdoar e de aprender com os nossos erros." A vida para todos eles havia se transformado profundamente. Aprenderam da maneira mais vívida possível que somos muito mais do que as aparências que ostentamos ou os bens que possuímos. Descobriram que a verdadeira força reside na vulnerabilidade, na coragem de admitir os próprios erros e na disposição para mudar. Perceberam que o julgamento apressado pode ferir profundamente, mas que o perdão e a empatia têm o poder de curar e de reconstruir até mesmo as relações mais abaladas. O respeito pela dignidade de cada ser humano, independentemente de sua condição social ou aparência, tornou-se a bússola que guiava suas vidas. E pensar que tudo aquilo, toda aquela transformação, toda aquela dor e, finalmente, toda aquela alegria e aprendizado havia começado com um simples e inicialmente desastroso esbarrão num corredor de supermercado. Um encontro improvável entre a arrogância e a humildade que desencadeou uma cadeia de eventos que ninguém poderia prever. A vida, com sua ironia e sua sabedoria peculiar, usara um momento de conflito para plantar uma semente de mudança, provando que, mesmo nas situações mais adversas, sempre há espaço para o crescimento, para a redenção e para a redescoberta do que verdadeiramente nos torna humanos. A lição era eterna. Olhe além, sinta mais, julgue menos. E aí, que história, hein? Uma verdadeira montanha-russa de emoções. Mas mais do que se emocionar, o que a gente pode tirar de aprendizado prático de tudo isso? Você já parou para pensar quantas vezes a gente julga um livro pela capa? Quantas vezes deixamos que as aparências nos enganem e acabamos perdendo a chance de conhecer pessoas incríveis? Ou, pior, acabamos magoando alguém sem nem perceber? A história de Osvaldo, Paula e Lucas é um convite poderoso à reflexão. Será que você está realmente vivendo seus valores ou está mais preocupado com o que os outros vão pensar? Você tem coragem de olhar para dentro, reconhecer seus erros e buscar uma transformação genuína, como a Paula fez, mesmo que doa? E se você estivesse no lugar do Lucas, teria conseguido perdoar? E na pele do Osvaldo, como você reagiria àquela humilhação inicial e depois à mudança da Paula? Quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você faria no lugar de cada um deles? Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Qual foi a maior lição que você tirou dessa história? Sua interação é super importante para a gente. E claro, se você curtiu essa jornada emocionante e quer continuar recebendo histórias inspiradoras e reflexões que podem te ajudar a olhar a vida por uma nova perspectiva, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo, porque tem muita coisa boa vindo por aí para a gente continuar aprendendo e crescendo juntos.